Graça, paz e misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. Eu gostaria de conversar convosco hoje sobre a justiça de Deus. Aleluia! Para exemplificarmos nas Escrituras Sagradas a questão da justiça de Deus, gostaria de ler convosco o livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: Tu és justo demais, ó Senhor, para que eu entre em processo contigo. Nesta primeira parte do versículo 1, Jeremias ele ressalta justamente a justiça de Deus. Ele diz que ele é mais do que justo, ele é justo demais. Ele tem uma justiça que transcende o limite e a compreensão humana. É uma justiça que está além da nossa compreensão. E Jeremias aqui ele diz que Deus ele é justo demais para que ele, mesmo sendo um profeta, entre em processo com ele. Ou seja, ainda que Jeremias tenha uma causa que ele julgue correta, se ele entrar em processo com Deus, se ele tentar argumentar com Deus, se ele tentar colocar as suas causas diante de Deus, tentando dizer que ele está certo, Deus errado, certamente ele vai perder. Deus mostrará as suas causas, as suas razões, os seus argumentos, e Jeremias ficará silente e não terá nada o que dizer, porque Deus ele está sempre correto e sempre veraz em seus argumentos, em suas razões. O Jeremias aqui ele ressalta, portanto, esse caráter, o caráter da justiça, o caráter da honestidade, o caráter da integridade de Deus, coisas que estão atreladas e muito aliançadas à questão da justiça divina. E é interessante que quando Jeremias ele fala que tu és justo demais, ó Senhor, se nós formos pensar o que quer dizer quando Jeremias ele diz assim que tu és justo demais, ó Senhor, será como que isso se aplica, pois, a nós? Como que um homem pode ou não ser chamado de justo? E é interessante, no tocante à justiça, que nós vemos que tanto a justiça como algumas outras coisas, que elas não são completamente explicáveis pela lógica humana. Por exemplo, a questão da consciência. A ciência até hoje não consegue explicar suficientemente o porquê que nós temos consciência, porquê que nós temos ciência de nós mesmos, porque nós nos enxergamos como seres, porque nós conseguimos fazer todo um panorama da nossa existência e criar um caráter único. A ciência não tem explicação para isso. Porque, pois, aos olhos da ciência, nós, diferente de todos os outros animais, colocando aqui em termos da evolução, da ciência da evolução, como diz, por que nós nos vestimos? Qual é a explicação lógica, racional? Qual é a explicação do ponto de vista da evolução? Por que nós nos vestimos? A Escritura explica tudo isso. A consciência nos vem do espírito e não simplesmente do cérebro. A vestimenta nos vieram por conta da questão da queda de Adão e Eva, por causa do fruto do bem e do mal. São coisas que não são explicáveis pela ciência, porque são coisas que estão intimamente entrelaçadas com o lado espiritual que todos nós, seres humanos, possuímos. E a justiça também não escapa disso. Se nós vamos pensar, todos nós, desde bem novos, nós acabamos adquirindo um certo senso de justiça que nós não sabemos exatamente de onde vem, não sabemos de onde nós tomamos essas coisas, de onde nós adquirimos o bom senso, um padrão de comportamento. Por que nós consideramos certo não maltratar as pessoas? Ou por que é errado maltratar as pessoas? Por que é errado perseguir as pessoas? Por que a violência é algo considerado errado pela sociedade de modo geral? E mesmo quando nós temos uma sociedade corrupta, ainda assim, lá no fundo da consciência das pessoas, elas sabem que aqueles atos que elas cometem são errados. E isso nos vem de forma natural, nos vem além da nossa capacidade, além da compreensão, além do ensinamento dos nossos pais, e é algo que parece que é superior a todos nós. E mesmo quando nós fazemos o que é errado, mesmo tendo sido ensinados desde criança a fazer o que é errado, algo lá dentro de nós, dentro da nossa consciência, do nosso ser, diz que nós estamos errados e que nós precisamos mudar. Algo que está além da compreensão humana e do raciocínio e da ciência. Essa justiça, essa questão de nós sermos justos, de nós sabermos o que é certo e o que é errado, ele vem de Deus. Não vem simplesmente de nós, não vem dos nossos pais, não vem do nosso governo, porque muitas vezes o governo é corrupto. Vem de dentro de nós, porque Deus colocou isso dentro de nós. É interessante nós entendermos que
Deus, Ele é absolutamente justo, perfeitamente justo em todos os seus caminhos, em todos os seus juízos, em toda a sua glória. Só há justiça e poder e verdade, e nós somos criaturas dele. E quando Deus criou as suas criaturas, Ele colocou uma centelha da fagulha divina, Ele colocou uma centelha da sua própria justiça. É por isso que nós temos consciência, é por isso que nós temos uma ânsia pela espiritualidade, uma ânsia por encontrar um caminho. É por isso que nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos criados para morrer, porque os nossos espíritos são eternos, porque Deus nos criou para vivermos eternamente. E Deus nos criou também para uma vida de justiça. Por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é completamente justo, e todas as suas criaturas foram criadas com a justiça intrínsecas a si mesmos também. É interessante que a justiça, se nós formos pensar, a justiça ela nada mais é do que o caráter do próprio Deus. A justiça ela é a forma como Deus pensa, a forma como Deus enxerga as coisas, a forma como Deus entende que o mundo deve ser organizado e que o que é certo e o que é errado deve necessariamente estar pautado com o seu pensamento, com o seu modo de ver as coisas, com aquilo que Ele considera certo e Ele considera errado. Aquilo que Deus considera certo e Deus considera errado é nada mais, nada menos do que a justiça. Essa é a implementação da justiça. A justiça é a forma como o Deus, Criador de todas as coisas, estabeleceu os mundos, estabeleceu a humanidade, estabeleceu a terra, estabeleceu o mundo espiritual e o mundo físico também. Isso é a justiça. Isso é a justiça. Se nós louvamos hoje a verdade, nós louvamos hoje a integridade, louvamos o cavalheirismo, louvamos a bondade, louvamos o fato de nós fazermos sempre o que é certo, de nós ajudarmos a sociedade, de nos importarmos com os outros e não simplesmente com os nossos próprios interesses, é porque isso não vem de nós, isso não vem do governo, isso não vem dos nossos pais, isso vem de Deus. Ele plantou e implantou isso dentro da humanidade, e é por isso que nós temos o senso da justiça. E se nós temos o senso da justiça hoje, é porque o Deus Todo-Poderoso, Ele pensa assim. Ele pensa assim e Ele transmitiu essa justiça a nós. E infelizmente, muito dessa justiça em nós, não nele, em nós, foi corrompida por causa da queda de Adão, e compete a nós hoje, por causa dos méritos de Jesus Cristo na cruz, resgatar essa justiça, viver essa justiça e ter essa justiça em nossos corações. A justiça, portanto, nada mais é do que a forma como Deus ele enxerga e vê o mundo, e a forma como Deus ele aplica o louvor e aplica também a punição para as suas criaturas. Inclusive essa questão da aplicação da justiça, a aplicação do louvor e a aplicação também da punição conforme o seu comportamento, conforme os seus atos, é algo que ele inclusive comunica à sua igreja, comunica aos homens, aqueles que têm a competência ou receberam a incumbência de julgar os demais. E nós precisamos julgar com justiça, julgar com integridade, julgar com imparcialidade, assim como Deus ele julga também. Aleluia. E se Deus é justo, se a justiça nada mais é do que o caráter de Deus, e se nós somos criaturas dele, nada mais lógico do que, se nós somos as suas criaturas, nós precisamos ser como ele foi. E é interessante que Deus ele não aceita nada menos do que isso. Deus ele não aceita nós não sermos justos. Deus ele não aceita nós não vivermos uma vida para a sua glória. Ele não se alegra nisso. Ele não nos criou para vivermos uma vida distante dele. Ele nos criou para vivermos próximos a Ele. É por isso que muitos homens hoje são tristes, deprimidos, não encontram sentido na vida, são vazios, eles têm tudo, mas em seus corações eles não têm nada e sentem-se completamente vazios e desprovidos de sentido, porque não existe sentido em viver distante de Deus. Enquanto o homem, a mulher, a criança, o jovem, o idoso, seja quem for, por mais rico ou abastado que seja, estiver distante de Deus, ele será completamente infeliz. Ele não terá alegria em si mesmo, ele não terá regozijo, ele não terá sentido, ele não terá propósito, porque Deus não nos criou para vivermos distante dele. Não existe possibilidade de um homem encontrar sentido, encontrar plenitude, se ele estiver distante da presença do Deus Todo-Poderoso. A única possibilidade de salvação e de vida verdadeira é nós estarmos na presença do Deus Altíssimo. É isso, nós estamos na presença dele.
E assim como Ele quer que nós, tenhamos a sua presença, tenhamos a plenitude da sua graça em si mesmo e sejamos verdadeiramente felizes, não por causa das coisas, mas por causa da sua presença, Ele quer também que nós vivamos uma vida justa. E essa vida justa também depende completamente dele. Quando Deus ele cria Adão e Eva lá no jardim, Ele os criou com justiça, em perfeição, em integridade, em verdade, em honestidade, em integridade. Não havia maldade, não havia malícia naqueles dois. Mas infelizmente eles se corromperam e fizeram o único mandamento que Deus lhes ordenou cumprir. Eles desobedeceram, acarretando para si mesmo a injustiça, trazendo para eles e para toda a sua descendência, que somos nós, o pecado. E hoje todos nós somos concebidos em pecado, todos nós somos concebidos em maldade, e mais do que isso, nós vivemos escravizados pelo pecado. E não temos força, não temos competência, não temos capacidade para sair, ou para vencer esse mal. Não há homem nenhum neste mundo que tenha capacidade para vencer o seu próprio pecado. Nenhum. Deus ele procurou, Deus ele sondou a humanidade para ver se havia alguém capaz de se pôr na brecha, alguém capaz de interceder por um mundo caído e depravado, mas ele não encontrou ninguém capaz por isso. E por isso ele fez o quê? Já que nós estávamos repletos de justiça e de maldade, Ele enviou o seu Filho. Ele tomou a decisão de: eu mesmo vou descer à terra e salvar os homens que eu amo, os homens que eu criei para a minha glória, os homens que eu criei para serem justos. Eu vou resgatá-los em nome de Jesus Cristo. E Ele nos resgata. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus vem à terra e Ele faz o sacrifício, o maior sacrifício de toda a história da humanidade, em favor de nós. Ele morre em uma cruz, Ele se sacrifica por homens que eram injustos, por homens que eram maus, por homens que eram depravados, por homens que, mais do que isso ainda, por homens que eram inimigos de Deus. Ele se sacrifica por eles, Ele vence por eles, Ele luta por eles. Aqueles que não pensavam em Deus, aqueles que não se importavam com Deus, agora eles veem um Deus amoroso, caridoso, misericordioso, um Deus paciente, vindo à terra pacientemente, misericordiosamente, não pensando no seu pecado, não pensando na sua maldade, não pensando em tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que eles intentam fazer e queriam fazer ainda. Deus ele vem à terra em favor de nós, de mim e de você. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, se nós vermos os nossos atos, os nossos pensamentos, aquilo que nós já pensamos, aquilo que nós já fizemos, certamente nós teríamos muita vergonha de nós mesmos, muita vergonha de anunciar tudo aquilo que nós já pensamos diante do público, diante da igreja, diante dos homens, em um vídeo no YouTube, ou seja, onde for, nós teríamos vergonha do que nós já fizemos. Mas ainda diante disso, mesmo com toda essa vergonha, mesmo com tudo isso que nós fizemos, Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Ele não nos amou a ponto de simplesmente pagar uma dívida monetariamente por nós. Ele nos amou a ponto de entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós estivéssemos mais uma vez próximos desse Deus e para que nós tivéssemos a possibilidade de ter justiça. É por isso que hoje, por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, que a paz, a justiça de Deus, ela é oferecida a todo aquele que crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este, pois, tem a possibilidade, mais uma vez, de se tornar justo, de ter a presença do Deus Altíssimo. Aonde, pois, que esta mensagem chegue, aonde, pois, que o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo cheguem, há a possibilidade de salvação. Não importa se você está em uma tribo indígena do outro lado do mundo, em um país no qual o Evangelho não é permitido, não importa onde você esteja, a mensagem do Evangelho te alcança hoje e o Senhor Jesus Cristo te dá possibilidade de salvação. Ele te ama e Ele morreu em uma cruz por você, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus, muito mais do que nós simplesmente confessarmos com a boca e crermos com o coração que Ele é o nosso suficiente e exclusivo Salvador, Ele quer que nós vivamos uma vida justa. E o primeiro passo para uma vida justa é nós entregarmos a nossa vida a Ele, crermos pela fé que Jesus é o Filho unigênito de Deus que veio à terra para a nossa salvação. Esse é o primeiro passo. Mas nós precisamos também crescer em santidade, crescer em justiça, crescer em piedade, nos aproximarmos dele em nome de Jesus. E isso nós fazemos sendo como Ele foi. Quando Jesus vem à terra, Ele deixa para nós um padrão de comportamento. Ele mostra como seria Deus, ou melhor,
Muito mais do que como seria, ele mostra como Deus foi quando ele esteve na terra, qual é o padrão de justiça, qual é o comportamento que Deus, sendo homem ou como homem, ele teria em nosso lugar. Se Deus fosse homem, como seria que ele, como ele se comportaria, como ele agiria? Cheio de justiça, cheio de verdade, cheio de piedade, cheio de santidade, cheio de honestidade, se preocupando com o seu próximo, abnegando dos bens desta vida para se preocupar com as coisas da eternidade, em nome de Jesus Cristo, se preocupando muito mais com um tesouro que está escondido, com um tesouro que a traça não pode corroer e o ladrão não pode roubar, um tesouro que está escondido em Deus e que ninguém pode tirar. O Senhor Jesus Cristo nos mostra no Evangelho uma preocupação, que ele nos mostra, temos uma preocupação, que não está nas coisas dessa vida. Ele nos mostra a não temermos o homem, a não temermos o que o homem pode nos fazer, mas sim tememos o Deus Todo-Poderoso, que muito mais do que destruir o nosso corpo, ele pode destruir o corpo e a alma no inferno de fogo ardente. Ele nos mostra que a vivemos uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de honestidade, uma vida de integridade, uma vida de verdade, independente das consequências. Ele nos mostra a vivermos uma vida de comprometimento com o próximo, a vivermos uma vida em nome de Jesus, na qual a certeza da justiça, a certeza de vivermos o que é correto, a certeza de vivermos aquilo que é certo, seja o nosso padrão, seja a direção das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ao longo de toda a sua vida, se há uma palavra que pode resumir, ou uma das palavras que pode resumir a sua vida, é a justiça, é viver aquilo que é certo, é viver aquilo que é correto. Esse é o resumo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que Ele quer que nós vivamos também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, o Senhor Jesus nos convida hoje, a nós que ainda não conhecemos a Ele, a entregarmos a nossa vida a Ele, a reconhecermos que Ele é o Filho unigênito de Deus, mas a também a vivermos como Ele viveu, a agirmos como Ele agiu, como eu disse inclusive em um vídeo aqui no canal há algum tempo, que nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos, em nome de Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, agir como Ele agiu, ser como Ele foi, fazer o que Ele fez, ir pelas suas pegadas em nome de Jesus, e fazendo isso, nós seremos justos em nome de Jesus, agindo como Ele, e por certo, não haverão dúvidas, se entregarmos a nossa vida a Ele e agirmos como Ele agiu, obedecermos a Sua palavra, por certo, no fim desta caminhada tão difícil, tão pesada, tão dificultosa, neste mundo de horror, nós obteremos a vida eterna e estaremos para todo sempre junto do Deus Todo-Poderoso que nos aguarda, de braços abertos na eternidade, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E além disso, na questão da justiça, a justiça ela é mais, ela é também nós vivermos a justiça, como eu estava dizendo agora há pouco, mas ela é também a questão da aplicação da justiça, aplicarmos o devido louvor e aplicarmos a devida punição conforme o comportamento dos homens, e é exatamente o que Deus vai fazer no juízo final em nome de Jesus. Quando chegar o dia, todos os homens, pequenos e grandes, eles comparecerão diante do grande tribunal, comparecerão diante da presença do Deus Altíssimo, e aqueles que não estiverem com uma vida no altar verdadeiramente, estes estarão certamente aterrorizados, temendo, porque eles estarão diante da presença poderosa de Deus, certos de que o seu julgamento não será bom, e Deus, Ele julgará justamente a cada um. Ele colocará na balança todos os nossos comportamentos, Ele verá o que nós fizemos de ruim e fizemos de mal, e Ele nos julgará, condenando, pois, aqueles que não viveram a vida correta, que não tiveram a justiça de Deus sobre a sua vida por meio do seu Filho Jesus Cristo, que não foram santificados pelo sangue do Filho unigênito de Deus, condenando-os para uma vida de horror e depravação, infelizmente, porque é impossível que os injustos morem por toda a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Somente aqueles que forem santificados, puros de coração, cheios de justiça, poderão estar com Deus para toda a eternidade. Mas, não obstante, haja a condenação daqueles que não agiram corretamente, haverá também o louvor daqueles que agiram conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que viveram piedosamente, aqueles que praticaram
né, a Escritura Sagrada ao longo de toda a sua existência e obedeceram ao Deus Todo-Poderoso, esses certamente serão louvados e eles receberão a coroa da vida eterna. Estes, em nome de Jesus, eles poderão comer do fruto da árvore da vida e eles receberão, em nome de Jesus, generosa entrada no reino celestial, no qual não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, mas sim a presença do Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Lá não haverá mais a luz do sol, porque Deus será a própria luz, Deus será o próprio sol e o Cordeiro será a lâmpada, e nós estaremos para sempre com nosso Deus, em perfeita alegria, em perfeita felicidade, em perfeita plenitude, em nome de Jesus, e nunca mais nada nos faltará, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus, e que se você ainda é justo, se ainda não há justiça de Cristo sobre ti, que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua vida, que você possa, pois, alcançar a graça de um novo nascimento, que Ele possa lavar a tua alma de toda impureza, pecado e injustiça, e que em nome de Jesus venha sentir a beleza e a glória de nós sentirmos a justiça de Cristo dentro de nós, e que você venha, em nome de Jesus, depois de receber essa justiça, em nome de Jesus, viver essa justiça ao longo de toda a tua existência, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a paz, em nome de Jesus Cristo. E que possamos, em nome de Jesus, se não nos encontrarmos nesta vida ainda, cheios de justiça, nos encontrarmos na eternidade, daqui a alguns anos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.